Aqui estamos nós para bater um papo sobre pesquisa de mercado. Estou com o Helder. Helder, tudo bem aí? E aí, tudo bem? Tudo certo. Oh, tudo Muito jóia. bom. Vamos lá, vamos falar a respeito. Olha só, primeira coisa, hein, conta um pouquinho da tua história pessoal sobre, né, como é que você chegou em pesquisa de mercado, né, teu interesse pela área. Hoje você é um expert, professor da SPM em pesquisa e tal, mas conta um pouquinho a sua trajetória, para o pessoal conhecer. Olha só, é interessante isso, porque se a gente recapitular aqui, são 27 anos trabalhando diretamente com pesquisa de mercado. Claro que É você isso. começou muito precocemente, com 5 anos de idade, ainda no primário, Exatamente, né? exatamente. Né? É, Estava nas fraldas ainda. Mas foi isso mesmo, são 27 anos. É claro que grande parte desses anos de experiência com pesquisa tem a ver com o trabalho com SMG. Né? Eu diria que eu comecei mesmo a empreender diversos projetos de pesquisa de mercado quando em meados da década de 90, mais para o final da década de 90, decidimos estruturar a área de pesquisa do SMG. Né? Eu já tinha começado a lecionar por um convite de um amigo na pós-graduação da FAAP, pesquisa de mercado. Antes, obviamente, trabalhava com marketing, consultoria, assim como você, tive uma experiência aí breve, mas de consultoria com pequena e média empresa, junto ao Sebrae também. Mas, assim, o trabalho de pesquisa mesmo... isso é uma curiosidade, agora que eu citei e lembrei. O primeiro trabalho oficial de pesquisa, assim, o nosso primeiro cliente de pesquisa no SMG foi o Sebrae, curiosamente, com a área de inteligência do Sebrae, né, em que a gente realizou uma pesquisa de satisfação de uso de um produto deles. E a gente estava numa fase inicial de estruturação da área, de equipe, de processos. Então, foi aí que começou. Com o desenvolvimento da área, a carreira acadêmica também enveredou para isso. Minhas disciplinas de atuação acadêmica estão ligadas e giram em torno de pesquisa de mercado. Então, pesquisa de mercado, inteligência de mercado, métricas de marketing, estudos de comportamento de compra e consumo, processo de tomada de decisão em marketing, tudo isso. quando que você entrou na SPM mesmo? A SPM foi em 2002 e tem uma 2002. curiosidade, 20 2002 e uma anos. curiosidade, 20 anos, 19 de agosto agora de 2022, 19 de agosto, lembro da data. Fazer o quê? Eu lembro da data, tá lá na minha CLT, na minha carteira de trabalho. Pô, será que você vai ganhar a Completo 20 plaquinha da anos de SPM SPM. de 20 anos? Puta, Aquelas. não sei, não sei. Né? Devia, né? Bem descobri recentemente, por um comunicado da própria Fundação Getúlio Vargas, que eu tenho mais de 20 anos de Fundação Getúlio Vargas dando aula também Também, no né? MBA. É. Também. Também é aquelas coisas que passam no tempo e você fala, meu Deus, sério? Tudo Como isso assim, né? já? Como É, assim tão rápido, eu né? me, e eu me lembro que um dos coordenadores, amigo nosso, né, o Luiz Sá, ele brincava assim, não, esse é um dos professores mais jovens da nossa equipe. Eu falo, bem, já foi, né? Essa apresentação, essa É, apresentação, ela não serve mais, já foi embora. sempre atuando dentro da área de pesquisa, apesar de você também lidar com consultoria, lidar com plano de Uhum, marketing, lidar... Porque, na verdade, acho que tem um pouco dessa história, né? De fazer uma vinculação da obtenção dos conhecimentos, dos dados de mercado e tal, para daí você criar estratégias de marketing, estratégias de vendas, né? Então, tem um pouco dessa filosofia também. Não é só fazer a pesquisa, mas é fazer a pesquisa sim, e trabalhar a análise, né? Eu sei que você gosta dessa é, parte, né? Fala Eu um gosto, pouquinho eu, disso. go- eu gosto bastante, tem a ver um pouco com a nossa história profissional também, e o meu próprio desenvolvimento profissional. A gente se vê como profissionais de marketing, antes de mais nada. Eu me vejo assim, eu sou um profissional de marketing, trabalhei muito tempo com marketing, prestamos muita consultoria estratégica em marketing, treinamentos, né, ligados às diferentes atividades de marketing, em N empresas diferentes, de ramos diferentes. Então, como eu disse, a pesquisa ela surgiu também como
uma decisão nossa empresarial de estruturar uma área dedicada a isso. E aí sim, eu diria que se tornou o meu foco de especialização. Claro que isso não significa dizer que a gente abandona o nosso estofo analítico estratégico do que simplesmente tático operacional. Nos nossos projetos de pesquisa, a gente carrega também uma visão estratégica, no sentido de que a gente procura entender, né, os objetivos corporativos, organizacionais, de marketing, né, as necessidades de tomada de decisão, né, e o impacto, né, da determinada tomada de decisão no negócio do cliente. E é óbvio que o processo de pesquisa ele entra de fato como um suporte, um complemento dessa necessidade do cliente em tomar melhores decisões, tá? Melhores decisões, mas com um estofo, né? Eu gosto de usar essa palavra porque ela preenche, né, um estofo analítico que ajuda o cliente a pensar nas suas alternativas estratégicas de decisão. Às vezes, o cliente ele precisa de um interlocutor externo e a gente cumpre bem esse papel, né? Eu diria que esse, por sinal, é um dos nossos diferenciais enquanto serviços de consultoria ou serviço especializado em pesquisa. A gente tem toda a infraestrutura hoje necessária para realizar, né, projetos de pesquisa de caráter qualitativo, quantitativo. A gente até pode falar, obviamente, mais disso, mas eu diria que um dos grandes diferenciais hoje do SMG na nossa prestação de serviço, e é claro que isso foi construído com bastante trabalho, né? A gente se imbuiu desse objetivo para fazer com que os nossos serviços de pesquisa também pudessem trazer uma visão de marketing. Eu sei que também você está tendo uma atuação dentro da Numa, ou do Numa, não sei, Do da Numa, SPM. Numa. é, Conta um do pouco o que que Numa. é isso. Conta o que que é o É, Numa, como é que funciona, porque eu já vi coisas bem legais lá, mas explica um pouquinho que tipo de atividade vocês têm desenvolvido. que assim, né, ao longo de 20 anos de ESPM, além de cumprir o papel de docente, você acaba naturalmente dentro né, da organização acadêmica lá da Escola Superior de Propaganda e Marketing, você acaba assumindo alguns outros papéis também, além de estar em sala de aula, né? Então, assim, eu dou aulas na graduação, dou aulas na pós-graduação, no MBA da ESPM, mas também cumpre um papel hoje, um deles, que está ligado ao próprio NUMA. O NUMA é o Núcleo de Marketing Consumer Insights, ele é um dos núcleos de um grupo maior de núcleos, chamado Núcleos de Transformação de Negócios. E eu, junto com mais dois professores amigos, né, dois colegas e amigos, né, a professora Sofia Ferraz e o professor Cláudio Saito. Né? O Cláudio Saito, obviamente, foi, né, não só amigo, mas trabalhou com a gente no SMG durante muito tempo, foi um dos nossos sócios e tal, Verdade. e continua sendo amigo, né, Claro. independentemente de qualquer coisa. Né? E eu retomei o trabalho com o Saito no Numa. E o Numa hoje, E vale comentar, a professora é, Sofia, ela é colega da GV também aqui em São da Paulo. GV É também, minha colega, a exatamente. gente teve reunião, É, sei lá, mês passado ela estava lá, a gente até conversou do Numa isso também. mesmo. E é claro que eu, junto com o Saito, coordenamos a área de pesquisa do Numa. O Numa tem um braço social, um braço de moda, né, um braço de comunicação, mas a parte de pesquisa fica com a gente. Qual que é a ideia? A ideia é desenvolver, sejam pesquisas up-to-date, vamos chamar assim, ou pesquisas de vanguarda, ou pesquisas que reflitam um pouco, né, o momento atual, né, tendências de mercado, tendências de comportamento e consumo. Esses projetos, evidentemente, dão uma visibilidade institucional importante para a ESPM, como também produtora de conhecimento, forma de fomentar realmente conhecimento novo sobre diferentes mercados, né? Sempre fazendo a ponte marketing-consumo e usando pesquisa para isso. Então, um exemplo, durante a pandemia, a gente fez questão de avaliar o uso de aplicativos,
né, por conta do isolamento social, né, e os impactos emocionais que, né, o isolamento naquela ocasião estava gerando, né, na vida das pessoas, com isolamento, mudanças de rotina, para aqueles que tiveram a oportunidade, né, de permanecer em casa trabalhando, tá? E como os aplicativos móveis entraram como facilitadores ou mitigadores de sentimentos de solidão, ansiedade, frustração, insegurança e tal, né? Então, é um estudo bastante interessante, teve uma repercussão super bacana, né? Só para você ter uma ideia, foram mais de 70 veículos de imprensa que, na época, divulgaram os resultados do estudo, né? Dentre eles CNN, Revista Exame, né? Usaram lá a referência desse estudo. Agora, por exemplo, nós temos 3 estudos em andamento, um deles falando sobre empreendedorismo universitário. Existe um estudo também focando em consumo nostálgico agora, até porque a tendência de nostalgia hoje ela só aumenta, né? Muitos negócios hoje giram em torno disso, né? Esse é um ponto legal, né? Um ponto interessante. É, Eu é, lembro que até no passado a gente trabalhou com clientes sobre isso, né? Sobre tendências. A gente teve um workshop em que a gente falou dentro dos Consumer Insights da nostalgia, né? Ah, da legal, nostalgia. tá tendo É, estudo novo, então. isso, e Igual, agora igual o outro. um estudo sobre microcomunidades, né? O que é isso, né? Vai de forma resumida. Os novos segmentos de mercado e as novas oportunidades de negócio hoje surgem muito por conta da revolução do digital. Então, hoje você tem, e eu não digo só grandes influenciadores digitais, mas você tem hoje uma série de empreendedores e negócios digitais e produtos digitais que se desenvolvem, se sustentam por conta das comunidades que são criadas em torno desse produto e desse negócio digital, né? O que seria impensável em outros tempos. Então, a internet, evidentemente, ela revolucionou, né, os negócios e as possibilidades de você pensar, né, o uso do marketing no desenvolvimento desses negócios, porque hoje um negócio gira em torno de uma comunidade. Então, em que você é seguidor de um produto digital ou de alguém que se reconhece, que você reconhece como um especialista num determinado assunto, né? E, com base nisso, evidentemente, você troca conhecimento, né? Você está ligado a pessoas que procuram temas e assuntos do mesmo interesse e compra e venda. Fora, obviamente, grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp, Legal. grupos do Telegram, que Sim. hoje são também microcomunidades que promovem o consumo. Então, pessoas influenciando pessoas dentro de microcomunidades. Então, eu não estou falando, obviamente, das redes sociais, eu estou falando dos pequenos grupos, dos nichos que surgem a todo Sim. momento, né, dentro das redes sociais, seja no Facebook, mas particularmente mais no Instagram, né, ou no YouTube, ou no próprio Telegram, que ainda é pequeno no Brasil, mas cresce. E a gente está procurando entender um pouco desse fenômeno. Bem legal essa história do Numen. Gostei do jeito como ele está É legal, é estruturado, bacana. O pesquisas, jeito. tudo. Sim. Como é que faz? Quem está assistindo aqui a gente, se quiser ter acesso aos estudos ou contato, como faz? Então é só, enfim, é só falar comigo, Legal. né, e sem São problema algum. acessíveis, ou seja, são estudos públicos, não tem Exatamente, custo. exatamente. Por exemplo, Exato. o relatório de um estudo desses, a empresa pode, ou quem tiver interesse, pode Sim, pedir e vocês disponibilizam. exatamente. O dashboard que traz os resultados, assim, né, consolidados, os findings, os achados, assim, estão disponíveis. Muito bem, muito bem. Pensando um pouco em tendências de pesquisa de mercado para 2023. Ainda temos uns meses pela frente, né? Estamos aí Uhum. concluindo ainda 2022 com Sim. várias mudanças sociopolíticas, econômicas no Brasil e em andamento e no mundo.
Mas focando mais especificamente o cenário da área de pesquisa de mercado propriamente, que você tem visto? Ok. O que você acha que é tendência das empresas, de como que tipo de estudos, para onde que está indo a área de pesquisa de mercado dentro dos negócios, quais são as pesquisas mais interessantes, tendências gerais, enfim. Como você tem Uhum. uma visão acadêmica e profissional também bastante ampla, acho que vale a pena você comentar alguns desses pontos aí. Olha só, a pergunta é interessante porque, assim, o setor de pesquisa de mercado, ele também se transformou muito nos últimos tempos. É evidente que o digital, a transformação digital, ela chegou para os institutos de pesquisa. Não à toa, muitas empresas de pesquisa atuam hoje exclusivamente no digital. Surgiram empresas nos últimos 10 anos, a gente não precisa ir muito mais longe, que construíram as suas próprias bases de dados de clientes e por meio de painéis, fazem, estudos com os mais diferentes focos e temas de interesse. Mas é claro que isso é uma parcela das empresas que compõem o setor. Muito se dizia antes que as ferramentas digitais de pesquisa, o Big Data, iria sobrepor, os métodos tradicionais de pesquisa. E sempre quando eu vejo essas previsões meio apocalípticas, eu não acredito muito. E o que aconteceu na prática? Aconteceu um mix de técnicas. Então, é evidente que, para algumas demandas de pesquisa, as empresas ainda necessitam de métodos tradicionais. Né? Quando você fala pesquisas voltadas ao agribusiness, por exemplo, né? A gente tem experiências com clientes, né? Fizemos um estudo ano passado com uma empresa multinacional de biotecnologia, né, em que ela estava desenvolvendo um novo produto, e um produto para o mercado aqui brasileiro, né, para o setor de agribusiness. Não posso entrar, obviamente, muitos em detalhes do que foi feito, mas É a assim. nossa tradicional comentário que a gente faz, né? A gente conta o É, milagre, mas não conta o santo. exato, Faz parte do signo exatamente. profissional. Mas vai, Exato. esse caso é interessante mesmo. Comenta, por favor. Ele é interessante por quê? Porque é uma empresa que tem uma presença internacional e nacional muito relevante, mas, de acordo com aquilo que eles desejavam saber, né, era o teste de um novo produto, eles estavam definindo o posicionamento de produto, eles estavam pensando numa estratégia para o mercado local. O produto já era um sucesso lá fora, mas como é que ele poderia, né, ser adaptado ou adequado no seu posicionamento para o mercado local? A gente partiu para métodos tradicionais. Então, as pessoas, né, elas foram entrevistadas, em parte pessoalmente, parte por telefone. Aí o método digital. O método digital ele ficou de lado porque a demanda, né, para esse tipo de negócio era assim. Né? Mesmo porque se você tentasse fazer entrevista via digital com o público-alvo dessa pesquisa, você provavelmente seria mal sucedido, porque a gente estava falando com o pessoal da linha de frente, né? Pessoal que cuidava diretamente, que faz trabalho de campo mesmo. Então, assim, E a normalmente pessoa grandes não... empresas, né? Pessoas que então não não ia seriam acontecer. acessíveis de outra forma, provavelmente. Exatamente, não ia acontecer. É claro que eu comentei agora há pouco do trabalho de microcomunidades. Então, assim, o que vem acontecendo? Isso é interessante. Existe como hoje existe o digital e, né, as pessoas elas estão presentes no digital em N comunidades que refletem os seus interesses, isso obviamente pensando em mercados de consumo de massa, né, em bens de consumo de massa. O que acaba acontecendo é que existe um esforço de pesquisa colaborativo. Então, existem uma série de estudos hoje que são feitos no ambiente digital, né, com a participação dos consumidores ou dos potenciais consumidores. Então, aquilo que eu estava falando de microcomunidades que giram em torno de um tema comum,
é criada uma comunidade de pesquisa para discutir um determinado assunto, em que há a participação da empresa, o cliente, os consumidores e a empresa de pesquisa, que seria, no caso, a gente. E é É muito legal, hein? interessante, Isso é bem muito legal. legal. É uma É muito tendência bacana. diferente, né? De você Isso, trabalhar essas microcomunidades como fonte de geração de informação também, né? Como se eu exatamente. E pudesse de geração espiar, de insights. se eu pudesse espiar o que está rolando no WhatsApp dos meus clientes, né? De uma É certa tipo maneira, né? isso. Entre aspas, E uma aí. coisa interessante, Otto, e dentro desse processo, os próprios consumidores, eles acabam sendo aqueles que também atribuem significado aos achados de pesquisa. Então, as conclusões, os resultados, os insights que surgem, não surgem simplesmente da cabeça de nós, né, dos analistas ou dos pesquisadores. Surgem, muitas vezes, dos próprios clientes e consumidores que participam disso. Né? Esse estudo a Isso gente aí tem. poderia ser pensado como um tipo de Big Data avançado, ou seja, um próximo passo aí de análise dos grandes dados, porque quando a gente fala de Big Data, você sempre pensa em dados gerais, das redes sociais, Aham, etc., mas nunca se sim. entra no detalhe, né? Não sei nem se a gente devia ter um nome para isso, né? Small Data, né? Sei lá, Small data. sei Sabe lá, como é né? que a gente. É, Micro sabe como é que a gente. Data, Microdata. Sabe como é inventar que o a gente está nome. chamando isso? A gente está chamando isso de, primeiro, né, esse tipo de iniciativa de community research, né? Então, pesquisas em comunidades. Essa é a primeira coisa. Né? Esses estudos eles têm um caráter mais exploratório, um pouco mais qualitativo também. Né? Claro que você consegue, né, dentro de uma comunidade, a partir do momento que você tem acesso a ela, né, você conseguiria fazer levantamentos, né, de dados e dar um tratamento mais estatístico a esses dados, com certeza. Mas eu vejo assim que, e eu acho que você tinha me falado de tendência, né? Então, tendências da pesquisa. Então, eu vejo que o desafio não é tanto a disponibilidade do dado, né? Bem, eu dou aula de métricas de marketing. O que não faltam hoje são métricas, né, no digital, na web, para você entender a jornada do cliente, para verificar engajamento, reações a iniciativas de venda de produto. Então, assim, o que não faltam são métricas. Né? Então, e o digital favorece isso, a metrificação é super bacana. Mas o que sempre pega, né, e é o que está em discussão. Como é que você forma profissionais que conseguem, né, extrair significado desses dados e dessas métricas? Né? Qual o impacto disso em termos de negócio? Um pouco do que a gente conversava antes, né, sobre a questão de como é que eu dou um fim estratégico, né? Como é que eu dou um olhar diferente além dos dados? Como é que eu tomo decisões data-driven, baseadas em dados, mas o mais importante é como é que eu consigo extrair informações úteis para a minha tomada de decisão. Tá? Então, para falar a verdade, hoje essa é a grande discussão. Porque em termos de recursos de tratamento estatístico de dados, softwares que facilitam, né, esse processo. Hoje existem N ferramentas de pesquisa, né, que traduzem as métricas num dashboard para você, né, na tela do teu computador. Mas o gargalo, muitas vezes, tá bom, mas e o que eu faço com tudo isso? Né? E como é que eu penso? E como é que eu monto esse dashboard, né? O que eu escolho colocar como coisa a É, analisar, né? sim, exatamente. É. Né? E como é que eu estabeleço um processo, né? E aí, é claro, uma iniciativa de sistematicamente alimentar esse processo de inteligência de mercado. Né? Então, eu diria que as tendências hoje elas recaem nesse ecletismo entre o tradicional e o digital. Né? A tendência, é claro, hoje é você tentar, né, trazer métricas para dentro da casa e preparar profissionais que sejam muito habilitados de fazer uma leitura, e eu diria mais, talvez a palavra correta uma curadoria daquilo que é relevante ou não para o negócio. Né? Então, a gente, na verdade, precisa
de profissionais que sejam mais curadores de informações hoje dentro das empresas, né? Divertido isso. Nem curadores de dados. E isso, de Porque uma os certa dados maneira... existem e estão aí, mas não é isso o que é o mais relevante, acredito eu. Não, isso, de uma certa maneira, junta as duas áreas de atuação que a gente tem dentro da SMG, né? Não Sim, apenas somos fornecedores de pesquisa de mercado, mas a gente ajuda a pensar também a estratégia e a formação das pessoas que vão utilizar essas informações. Então, nada sim. impediria de eu ter um projeto de geração de análises e de tendências e de, né, microdados e seja lá mais o que Uhum, for, com métricas e tal, sim. e ao mesmo tempo preparando profissionais que tivessem ligados à área de pesquisa para que fizessem o melhor uso possível dessa informação. É isso, né? É isso. Precisamos de profissionais hoje de inteligência de mercado que sejam curadores de dados, curadores de informação, que Legal. tenham essa habilidade de entregar a informação no tempo certo, no momento certo para as pessoas certas, mas tendo a capacidade, de fato, de filtrar aquilo que é mais ou menos relevante. Porque é aquela história, né, Elton? Dada a profusão de dados que nós temos hoje à disposição, se você olha para tudo, né, quando você tem tudo, nada acaba sendo relevante, né? Como é que você prioriza as coisas? Eu acho que esse é o grande desafio na formação de profissionais hoje que atuam em inteligência de mercado, business intelligence, consumer insights, né? Como é que você consegue dar vazão e como é que você consegue fazer escolhas pertinentes, né, das informações que você tem acesso hoje. Muito A bom. dificuldade hoje não é ter o acesso, a dificuldade hoje é como é que você dá o tratamento para tudo isso que a gente tem à nossa disposição. Tá. E aí uma pergunta especificamente sobre isso. É possível desenvolver essas habilidades analíticas dentro dos profissionais que estão envolvidos com inteligência de mercado Ah, e sem vão mais dúvida, longe, né? Provavelmente sem até dúvida. com quem estiver gerenciando processos de marketing, seja digital, seja marketing tradicional, acho que aí entra tudo, né? Porque o analytics não está necessariamente só ligado ao digital, né? A gente pode ter Sim, análise de dados exato. também do marketing tradicional, como, né? Não tem problema. Claro, claro. Um exemplo disso, vai, para não ficar muito etéreo. A gente prestou um serviço de consultoria para uma empresa em que ela, de fato, decidiu adotar uma segmentação psicográfica. Uma segmentação psicográfica comportamental dos seus clientes. Legal. E indo além do modismo, né? E aí as pessoas que me perdoem, né? Porque talvez eu seja criticado porque eu vou falar agora, né? Mas indo além do modismo das personas, certo? Daquele exercício hoje que existe em muitas empresas, um exercício lúdico, divertido, de você traçar um perfil do cliente sem embasamento em pesquisa. Então, Quem é a não que nossa não persona? E aí o pessoal faz um brainstorming exatamente, do não que que não acha que é, tenha, né? não que não É, tenha embasamento, pelo amor de sim. Deus, né? Não quero também, né, dizer que isso surge simplesmente de achismos, mas surge de um conhecimento muitas vezes Parcial. tácito. Parcial, E né? tácito é da pessoa, é da vivência dela, da experiência dela, de como talvez seja a relação dela com os clientes. Então, ok, isso também tem validade, né? Do ponto de vista assim, é a mesma coisa, eu conheço o meu mercado porque trabalho nele, então a gente não está jogando fora isso. Mas às vezes a gente tem que ir além do conhecimento tácito. Né? E essa empresa que a gente prestou serviço nos trouxe esse desafio. Então, a gente quer, é claro, segmentar e segmentar de forma psicográfica e comportamental, mas fazendo a lição de casa, usando pesquisa, né, e usando dados de pesquisa, informações profundas, detalhadas a respeito do nosso, né, do público-alvo dessa empresa, para pensar estratégias de negócios, pensar portfólios de produtos. Quanto hoje a gente fala, um estudo de personas, como se fosse uma grande novidade, a gente, na verdade, fez o que o marketing sempre prega em fazer. Vamos fazer um estudo de segmentação de mercado.
mas um estudo de segmentação de mercado com essa ênfase em segmentar a partir de características psicográficas e comportamentais. Pois bem, né, fizemos um mega estudo, passou por uma fase qualitativa, né, de levantamento de hipóteses, de insights, do que rege, né, o comportamento do público-alvo que estava lá em estudo em questão. Passamos por uma fase quantitativa, assim, com centenas, eu acho que chegou na casa dos milhares de entrevistas no final, né, que Bastante. deu um embasamento. Aí foi um projeto, ganhou corpo. Bom, pelo que você disse, então, não foi só um estudo qualitativo, foi também quantitativo. Milhares de Exatamente. entrevistas. Conta um pouco isso. É o que prescreve a teoria, é o que prescreve, né, a metodologia destinada a esse tipo de estudo, né? Então, quando você quer fazer uma segmentação de mercado de verdade, isso demanda uma fase qualitativa e quantitativa e o emprego de técnicas de análise estatística, que é onde que eu queria chegar. Então, a gente, claro, utilizou técnicas de análise estatística mais avançadas. Então, a gente foi além simplesmente, né, da aplicação de técnicas de análise descritiva, que é o que é o comum em muitas pesquisas de mercado, né? Você faz um levantamento e usa de técnicas descritivas para, enfim, né, apresentar os resultados. A gente teve que ir além disso. Então, a gente fez toda uma análise fatorial, né? Então, foi emprego numa análise fatorial, depois foi utilização, né, de uma técnica de clusterização de dados, então, né, uma técnica de análise de clusters para conseguir enxergar diferentes segmentos. E a gente encontrou, e eu acho que esse é o grande barato desse projeto, porque a gente encontrou para o cliente, né, 7 segmentos diferentes. Então, assim, a gente percebeu que a forma de interação, a forma como os produtos são entregues, né, a comunicação, tudo isso está sendo repensado, né, está sendo implementado agora, né, pelo nosso cliente, porque, de fato, ele tem, né, hoje à sua disposição, né, uma segmentação que eu diria que vai dentro do seu segmento, ela é única, né? E a gente vem ajudando esse cliente em termos de consultoria de serem curadores desse conhecimento, um pouco do que a gente estava falando, que você tinha me perguntado. Então, de como é que eu uso isso agora para pensar a minha estratégia de marketing? Como é que eu uso isso agora, né, para ajustar, adaptar, criar, inovar, né, o meu marketing mix? O estudo de segmentação permitiu a empresa enxergar também segmentos em que ela não quer trabalhar, sabe? Segmentos em que Isso é interessante. não vale a pena você investir tempo, energia, dinheiro. Então, a gente às vezes esquece que o processo de segmentação ele serve também, né, para tomar a decisão, né, de não trabalhar com determinados Claro, segmentos. claro. A teoria, Né? teoria tradicional, né? Exatamente, Segmentação, exatamente, targeting e daí exatamente, positioning, né? Então, primeiro eu preciso exatamente. escolher quem é o meu target, né? Escolher o SAP, público-alvo. É, exatamente. Segmentação, alvo e posicionamento. é isso aí. Mas veja que o processo, então, de pesquisa, Otto, ele foi muito maior. Então, assim, a gente fez pesquisa, mas a gente está totalmente assessorando a empresa a usar esse conhecimento agora novo, né, com uma segmentação de verdade, com uma segmentação que tem um embasamento estatístico forte por trás, que reflete realmente as características do mercado e que está revolucionando a forma como a empresa está agindo. Né? E Interessante, eles nos têm interessante. relatado bons resultados nesse sentido já. É. Né? Assim, uma resposta do mercado, né, e um desempenho financeiro, um desempenho de resultado mesmo, que é consequência já desse esforço de olhar para o cliente de forma diferente. Muito bom, muito legal. Um ponto que sempre surge quando a gente conversa com clientes, com alunos, com pessoas do mercado, é os custos da pesquisa de mercado. Cada Sim, vez mais isso tem sido uma preocupação, porque a gente sabe, né? Assim, até uma tentação. É mais barato você fazer, por exemplo, um estudo virtual em que você coloca um formulário online
e claro. comparativamente a um estudo quantitativo, onde você vai entrevistar um monte de gente, enfim. E, claro, toda empresa se preocupa com isso, quanto investir. Comenta um pouco sua visão de custos de pesquisa, quanto custa, que trabalho dá, que investimento tem. Dá uma ideia para quem está assistindo aqui essa nossa conversa. É sempre uma questão inescapável. Eu diria assim, os custos são relativos. Parece ser uma resposta escapista. E Não, de mas eu certa imaginei que você ia forma, falar isso. e de certa Depende, né? forma Claro. é. E de certa forma é, né? Os custos são relativos. Claro que hoje em dia existe uma certa comoditização de investimento destinado em pesquisa. Até porque muitas empresas que têm o hábito de investir em pesquisa, principalmente aquelas que são mais aculturadas com isso, elas, pelo histórico de investimento de pesquisas, sabem mais ou menos o quanto um estudo qualitativo, o quanto um estudo com, sei lá, pegando técnicas tradicionais, quanto que um estudo com grupos de discussão sai, se você fizer 6 grupos com 8, 12 participantes, ou uma pesquisa que vai demandar entrevistas executivas em profundidade. Então, é evidente que as empresas mais aculturadas elas têm parâmetros de precificação desse tipo de estudo. Isso vale para pesquisas quantitativas também. Claro que eu sempre gosto de falar para os meus clientes também que não fique apenas usando, né, o parâmetro que comoditiza as propostas comerciais, mas leve em consideração também, né, a solução metodológica proposta, o caráter técnico da proposta comercial, o detalhamento técnico. Eu vejo muitas propostas de pesquisa, principalmente de caráter quantitativo, que são frágeis do ponto de vista metodológico, né, na sua representatividade estatística e técnica. Não se fala para o cliente em detalhes como se dará o desenho da amostra, o quanto que isso impacta na confiabilidade dos resultados. Então, claro, é inescapável. O cliente ele sempre vai olhar para preço, mas olhe para o seu fornecedor de serviços especializados de pesquisa também, a partir da solução que ele te oferece, do expertise que ele tem na sua área de negócio, ou no expertise que ele tem na metodologia em si. Tá? Até porque a grande vantagem de você fazer uso de uma metodologia consagrada, uma metodologia de pesquisa baseada na teoria, fundamentada e sustentada por uma teoria forte, é que isso serve para qualquer negócio. Então, é preferível, às vezes, você ter uma empresa que domine claramente as técnicas de pesquisa, que tem uma expertise de marketing e de visão mais estratégica de negócio, do que necessariamente uma empresa que já fez um estudo no seu setor. Né? E, às vezes, o cliente usa isso como um parâmetro de decisão também. Não, mas você já fez alguma pesquisa no meu setor? Como se isso fosse simplesmente uma chancela suficiente para a entrega de um resultado de boa qualidade. Claro que eu não estou falando que isso é irrelevante, mas combine esses critérios. Então, não Bom, estou querendo dizer que você não... Mas combine, ok, leve em consideração isso, mas também olhe para o outro lado. E aí, talvez, o relativismo, né, do preço fique mais interessante. Existem empresas de pesquisa que cobram a média do mercado, que são aqueles que são as empresas de combate. Elas vão oferecer preços geralmente medianos. Existem aquelas, evidentemente, que vão cobrar de 20% a 30% mais do que aquela média e de 30% a menos do que aquela média.
O de 30% a menos, eu recomendo que se desconfie, porque isso pode impactar na qualidade do resultado. Simples assim, não compra. Simples assim. Olha, 30% menos, eu acho que a sua qualidade técnica será comprometida. 30% a mais, até 30% mais, e, de novo, levando em consideração esses elementos, não descarte totalmente. Considere, pondere, negocie, se for o caso, se você sentir que a proposta apresentada ela é mais aderente à tua necessidade, né? Se ela, de fato, usando um jargão que a gente adora usar, mas se ela, de fato, tem a capacidade de agregar mais valor. Muito bom. Agora, então, inevitavelmente, eu vou ter que fazer essa pergunta. E não, seus estudos no SMG, né, os clientes Sim, que a gente tem sim. atendido, nós estamos aonde? Abaixo da média, na média ou acima da média? Abaixo da média nós não estamos, né? Não, com certeza não. Com certeza não. Eu diria que nós estamos acima da média. Né? A gente fala um Eu pouquinho mais do que a diria, média. sem dúvida alguma. Putz, agora várias pessoas que estão assistindo o vídeo pensaram, que droga, eu estava gostando, talvez eu fosse até falar com o Helder e com o Elton, putz, eles vão Não, querer mas cobrar caro. pode falar, porque as nossas soluções são sob medida. As Hum. nossas soluções são sob medida, as nossas soluções também, elas têm uma preocupação de entregar aquilo que é necessário, nem mais nem menos. Legal. E eu acho que essa é uma prática saudável dentro de um processo de pesquisa. Você não fazer mais nem menos daquilo que o cliente precisa. Menos, obviamente, que é ruim, né? Mas de você não colocar gordura, de você não colocar penduricalhos, de você colocar coisas que servem para desviar o foco principal daquilo que talvez precisa ser, né? Aquilo que precisa ser investigado. Então, esse zelo, ele norteia o nosso trabalho aqui. Né? E tendo em vista um pouco tudo aquilo que a gente falou, a gente, de fato, acredita que a gente entrega mais valor. Né? Então, trocando em miúdos, em poucas palavras, nós não somos os mais baratos, mas também nós não somos os mais caros do mercado, mas estamos, né, eu diria, num patamar acima da média do mercado. Né? Não, eu gosto desse posicionamento. Eu acho que é sincero da nossa parte dizer que a gente se propõe a entregar Sim. coisas acima da média e isso custa um pouco mais, mas também não é nada inacessível nem Sim, sem inalcançável. dúvida. Tanto que a gente já fez aqui, ó, centenas de projetos, sei lá, perdi a conta, né? Centenas. Olha, eu comecei o nosso papo hoje falando de 27 anos de experiência com pesquisa de mercado. Assim, sem falsa modéstia, ok? Sem falsa modéstia. A gente deve ter feito, eu coordenando, fácil, mais de 200, É projeto pra caramba, né? Ou seja, 250 projetos de pesquisa. Sim, e assim, dos mais variados setores, dos mais variados mercados, B2B, B2C. grande empresa, Mas pequenas assim, empresas, é startup, só né? a A gente gente tem de pensar. tudo, né? O que faz todo sentido. Se você dividir mais ou menos isso por 27 anos, é isso, é factível. É por aí. Entendeu? Tem mais de 200 projetos, com certeza. Legal. Ou seja, é uma proposta de valor que tem uma boa aceitação no mercado, né? Estamos Sim. tocando um negócio dessa linha, por isso que a gente Sim. fala desse jeito. E, ó, quem está assistindo, tá? Não é arrogância, metidez, nada disso, pelo amor de Deus. É simplesmente contando o modo como a gente acredita que o mercado tem que funcionar dentro da área de pesquisa de mercado, né? A gente sabe Exatamente. a gente sabe o que é que a gente isso está aí. oferecendo, o que os clientes estão comprando, né? Tanto que temos Sim. um histórico também bastante positivo, né? De elogios dos clientes, né? Eu não me lembro, Sim. nesses últimos 27 anos, de ter algum cliente que virou para a gente e falou: não gostei da pesquisa, quero o meu dinheiro de volta. Nunca aconteceu, né? A gente sempre teve Nunca clientes aconteceu. satisfeitos. Nunca aconteceu. De alguém Isso não é, gostar isso é da uma pesquisa. baita, isso é uma baita satisfação. Mesmo no início,
quando a gente estruturou a hora. Claro, né? Toda empresa, na sua frase de estruturação, bate cabeça, revê processo, problemas surgem. Eu acho que a gente gastava mais dinheiro para entregar o resultado, né? A gente custava mais caro, provável, sem cobrar tão caro, a provável, gente gastava muita grana, porque provável. se não estava É, perfeito, a gente ia lá e fazia de novo até ficar é, perfeito, né? A gente sempre fez isso, exatamente. né? Mas assim, a gente nunca teve. Isso é uma satisfação mesmo dizer, a gente nunca teve clientes insatisfeitos. Para falar a verdade, o que a gente mais tem nos últimos tempos são clientes que trabalharam com SMG e que recomendam a nossa empresa, a nossa marca, o nosso trabalho para outros. Isso Isso é legal. acontece, isso acontece e acontece bastante. Tá? O que deixa a gente muito feliz. Mas Legal, com certeza. continuemos assim. Tá Continuemos. bom? Muito bom, muito É bom. isso aí. Helder, aproveitando toda essa nossa conversa, que dicas que você daria para quem quiser fazer uma boa pesquisa de mercado hoje em dia? Uma boa pesquisa. Dicas. Dicas. Vamos às dicas. Primeira coisa, saber qual é a pergunta. Qual é a tua dúvida de informação? Certo? Essa é a primeira coisa. Qual é o seu problema? Mas qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida de informação? Já vi muitos e muitos clientes que não tinham a clareza da pergunta fundamental que precisava ser respondida. Então, essa é a primeira coisa. E é claro, quando o cliente não tem condição de pensar e chegar numa conclusão a respeito disso, é papel da empresa de pesquisa auxiliá-lo no desenho de qual que é a dúvida fundamental. Então, qual que é a pergunta que você quer responder? Fundamental, dentro do teu processo. Segundo, muito planejamento. Pesquisa sem planejamento não funciona. Planejamento. Planejar é fundamental para o processo de coleta, para a posterior análise e tratamento dos dados, para se chegar num resultado satisfatório. 3, dê tempo para que a pesquisa aconteça de forma satisfatória. Eu preciso de um resultado para ontem. Às vezes o ontem é ruim. É legal você falar isso, porque também é uma preocupação, né? Sempre que a Sim, gente fala de cronogramas, né? sim, Às vezes eu vejo muita empresa sim. assim, demora para caramba para decidir, e quando decide, quer que o resultado chegue de imediato. E não é assim. É. Você E precisa não é de um assim prazo, né? porque, até porque, dependendo da complexidade do projeto de pesquisa que precisa ser implementado, você precisa de tempo. Claro que dependendo da natureza da informação que você busca, do problema, da pergunta, da dúvida que você quer responder, às vezes você consegue realizar projetos dentro de um mês. Eu me lembro de um projeto que realizamos há muito tempo. Há muito tempo. Eu estou falando de, sei lá, 15 anos, em que fizemos a coleta de dados em 3 dias. E eram 1.000 e poucas entrevistas. Uau! Isso deve É, ter sido intenso. intenso. Quer dizer, dá para Claro fazer, que. mas talvez não valha a pena pelos riscos, pelos Exato. custos também. Porque Exatamente. também Claro você, que o para investimento. fazer essa coleta em 3 dias, você mobilizou algumas dezenas de pesquisadores. Isso custou uma Sim, grana. e o investimento foi compatível. Então, assim, dê tempo ao tempo da pesquisa. Eu acho que isso é fundamental. Outra coisa importante, tem alguém dedicado ao processo. Alguém que seja dentro da empresa, a contratante, que seja a pessoa não só dedicada, mas que ela tenha também autonomia para decidir, junto com o fornecedor, com o prestador de serviço especializado, né, a solução, que isso tenha respaldo dentro da organização. Acredito que isso é fundamental. Claro, confie no seu fornecedor de pesquisa. Se você fez a escolha, confie que você fez a escolha né,
com a expectativa da Adequado. melhor entrega. Com a expectativa da melhor entrega. A gente tem bons fornecedores de pesquisa no Brasil. Empresas, eu diria que a grande maioria das empresas de pesquisa, dos serviços especializados de pesquisa, são gente séria, gente idônea, gente bacana, gente que sabe o que está fazendo. Espero que quem esteja vendo a gente aqui agora tenha aproveitado, tenha tirado alguns insights, algumas ideias aí para a prática da inteligência de mercado, da Que pesquisa nos bom. nossos dias, né? E eu me coloco à disposição de quem tiver interesse em aprofundar os temas, os assuntos, quiser discutir mais sobre pesquisa de mercado, é só entrar em contato. Perfeito. Valeu. Obrigado, Helder. Valeu, Abraço. obrigado, abraços.